Nós tivemos uma situação que chamou bastante a atenção na semana passada de um cantor gospel de 30 anos, gente, 30 anos, que morreu ao sofrer um infarto fulminante durante uma apresentação. Essa é a suspeita, né? Que ele tenha tido ali o infarto fulminante. Esse fato chamou a atenção, assustou, principalmente porque se trata de um jovem, 30 anos. E aí nós convidamos o cardiologista, Dr. Leonardo Severino, amigo nosso aqui do Manhã Total, para conversar a respeito disso. E se você tem alguma dúvida, 998-97000 é o nosso WhatsApp. E lá no nosso @Manhã Total e também no nosso canal do YouTube você participa. Leonardo, obrigada mais uma vez, viu? Eu que te agradeço sempre, Mônica. Por estar aqui conosco. Claro. 30 anos, né? E de repente ele fazendo o trabalho que ele sempre realizava, morreu no palco. O que explica, né, em tão jovem assim, um infarto? É a suspeita. É muito dramática a situação, né, Mônica? É. Eu assisti ao vídeo, é muito triste, é Chocante, terrível, né? chocante. Veja bem, as pessoas infartam, às vezes, sem nunca ter sentido nada. Esse é o ponto inicial. A pessoa tem um problema, já tem algum nível de entupimento nas artérias do coração, não sente, e num momento qualquer, aquela gordurazinha acumulada dentro da artéria do coração pode romper, formar um coágulo e aí isso vira um infarto. As causas são as de sempre: obesidade, estresse, sedentarismo, colesterol alto, pressão alta, cigarro, falta de exercício, história familiar, são os mesmos fatores de sempre. O que está acontecendo é que, se sobrepondo a essas causas tradicionais, os jovens estão sendo expostos a outros fatores de risco, né? Eu destacaria o uso muito frequente de esteroides anabolizantes e também o uso frequente de drogas. Isso aumenta muito a chance de infarto. Mas é bom destacar, como você mesma disse, que a suspeita é de infarto fulminante. Isso. O que a gente pode dizer de fato é que ele teve uma morte súbita. E morte súbita não é necessariamente a mesma coisa que infarto fulminante, né? E é interessante isso, eu queria até que você explicasse, porque eu li a respeito, né, desse caso desse jovem, Pedro. A suspeita do infarto agudo do miocárdio. O que é isso? Exatamente, o infarto é aquilo que eu comentei, é um processo longo mesmo, de anos e anos, em que vai se obstruindo uma das artérias do coração, uma placa de gordura chamada ateroma. Essa placa pode entupir a artéria do coração em 10%, 20%, 80%. Quando a placa obstrui apenas 10 ou 20%, a pessoa não sente nada. E dificilmente esse problema vai aparecer em exames convencionais de check-up. Mas essa placa de 10, 20%, ela é uma plaquinha mole, que é susceptível à ruptura. E a ruptura é isso, ela esparrama dentro da artéria subitamente, formando um coágulo chamado trombo, que aí sim favorece a obstrução total da artéria e o infarto agudo. E aí a gente pode trazer, eu até falei que agora essa semana a gente vai ter um momento um pouco mais tranquilo de temperatura, Isso. mas o calorão, o Brasil viveu 9 ondas intensas de calor esse ano. Isso também tem um peso, Leonardo? Sem dúvida, na medida que na vigência de todo esse calor as pessoas estão mais facilmente desidratadas, a pressão se altera, o batimento cardíaco se acelera, ou seja, o calor não deixa de ser um fator que contribui sim para a ocorrência não só do infarto, mas como de outras alterações cardiovasculares. Lembrar, se você me permite, Claro. o caso da menina que faleceu durante o show lá da Taylor sim. Swift, né? É uma Eu vi menina muito isso. nova, teve morte súbita. E ninguém se esquece de que naquele dia, lá no estádio, no show, havia uma situação de um calor muito intenso, né? Uma aglomeração muito grande de pessoas, uma dificuldade no acesso à água, né? Isso tudo foi muito falado à época, sem dúvida foi um dos fatores que propiciou aquele evento. Leonardo, o que a gente pode fazer diante disso? Porque você fala, às vezes os exames não mostram, mas como é que nós podemos estar mais atentos? Principalmente porque eu até vi aqui, olha, um dado que eu pesquisei, que nós temos uma média anual de 664 mortes por infarto nos últimos 10 anos, contados até 2021. Por dia, né? Então, veja bem, os exames não mostram nada. Esse paciente pode fazer um eletrocardiograma, uma esteira, não vai aparecer. Porém, ele tem colesterol alto, ou está com sobrepeso, ou pressão alta, ou glicose alta, ou é fumante. O que eu quero dizer com isso, Mônica, é que ninguém infarta do nada.
A pessoa não infarta ou não tem morte súbita sem uma causa subjacente. É impossível. O exame pode não mostrar, mas o problema está lá. Então, o médico não pode dizer para esse paciente, ó, seu exame cardiológico está normal, pode ficar tranquilo. Não. Esse paciente tem que fazer exercício, perder peso, controlar o colesterol, a pressão, a diabetes. Então, ele tem problema. Só que, em muitos casos como esse, não há sintoma, o exame cardiológico específico, às vezes, realmente não mostra alterações. Então, o que fazer é combater os fatores de risco, procurar o médico com frequência. Eu percebo que, na verdade, as pessoas precisam procurar cardiologista e fazer check-up cada vez em idades mais precoces. Exatamente. Né? A gente sempre costuma dizer 40 anos ou 30 se tiver história familiar, mas eu já acho que aquela pessoa muito exposta a situações de estresse intenso, pessoas que fazem atividade física de maneira mais vigorosa, esses têm que ir mais cedo. E até, a bem da verdade, acho que crianças e adolescentes, para rastrear doenças congênitas, genéticas, cardiovasculares, que podem provocar morte súbita, também tem que fazer avaliação cardiológica. E eu percebo que muitos pediatras já estão conscientes disso e mandando crianças fazer um pequeno check-up de coração. Isso é muito importante. Sem dúvida. Você falou dessa questão hereditária, né, do estilo de vida. Qual pesa mais? E os homens são mais vítimas de um ataque do coração, como a gente viu? O sexo masculino é mais vítima, principalmente nas faixas de idade mais jovens. A partir do momento em que a mulher entra na menopausa, ela é tão vítima de infarto quanto o homem, uma vez que ela perde a proteção que os hormônios femininos lhe conferem. Né? Então, até por volta dos 50 anos, o homem infarta muito mais. A genética é tão importante quanto os demais fatores de risco, mas a genética não é controlável, né? Não tem como você lutar contra ela. Exatamente. Existem certas doenças genéticas, Mônica, me permita mencionar, claro, que são passíveis de controle, entretanto. Então, vou te dar um exemplo. Hipercolesterolemia familiar. É aquela criança, aquele jovem que você faz o exame de sangue, o colesterol é 500, 600. Isso é uma doença que pode provocar infarto em faixas de idade extremamente jovens. Dá para controlar. É só fazer o exame, procurar o médico em idades mais precoces e começar o tratamento. Agora, também tem outras doenças, vou te dar o exemplo da hipertrofia, a cardiomiopatia hipertrófica, causa comum de morte súbita em gente jovem, 1 para cada 500 pessoas tem, além de outras doenças, como arritmias, o QT longo, problemas de válvula, etc. São todas doenças cardíacas, não são infarto, mas são problemas cardiovasculares passíveis de detecção e diagnóstico precoce, que podem resultar em morte súbita. Outra coisa que a gente pode fazer, posso? Claro, pode. Isso depende muito do poder público. Existe lei que obriga que espaços com grande circulação de pessoas possuam um desfibrilador externo automático, um aparelhinho, um DEA. Todas essas situações que a gente mencionou, infarto, doenças congênitas, qualquer uma dessas, quando atingem aquele momento dramático de morte súbita, tem uma via comum, que é uma arritmia chamada fibrilação ventricular. A grande maioria cursa com fibrilação, que é o evento final ali da morte súbita. Se você consegue abortar essa fibrilação ventricular com um choque no peito, aplicado por um desfibrilador, você tem chance de reverter a morte súbita. Então, o que não pode é demorar demais. Você vê, a cada minuto depois de ocorrida uma morte súbita, a chance de você conseguir reverter o problema vai diminuindo em 10%. O indivíduo tem uma morte súbita no palco, como foi o cantor, até os bombeiros chegarem. Já passou muito Passou 10 minutos, 15 minutos, qual a chance de reversão? Zero praticamente. Então, se você tem ali no show, no shopping, no estádio, no ginásio, enfim, em lugares de grande circulação de pessoas, um aparelho que pode ser operado por leigo e que a pessoa ajudar, né? vai ajudar a reverter e, quem sabe, é um modo de salvar.
né, gente. Para isso, é um alerta interessantíssimo que você faz, é uma lei que existe, né, mas que na prática, infelizmente, ainda requer um pouco mais de atenção por parte das autoridades e fica aí este lembrete para que possamos, né, salvar mais vidas. Leonardo, muito obrigada, tá, pela sua vinda aqui. Já terminou? Tá? Já terminou, logo você volta. Uma excelente semana, boas festas para você, muito viu? Obrigado para você mais também. Uma vez, Bom tá? retorno. Obrigada de coração, obrigada, viu?